Pois bem, meus irmãos, recebam todos a doce paz do Senhor Jesus. Querido, momento oportuno, é chegada a hora da pregação da palavra. E eu quero convidar você a conferir um texto nas Sagradas Escrituras esta noite. Você que está com a sua Bíblia aí, por favor, tome-a em mãos, abra ela, ligue ela e vamos conferir Mateus capítulo 17. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, capítulo de número 17. Nós faremos a leitura hoje do verso 1 e nos estenderemos até o versículo de número 8. É a palavra que eu quero compartilhar com você nesta noite tão abençoada, nessa noite de sábado, aonde o Senhor está sendo glorificado, aonde a igreja está manifestando o reino de Deus e continua na sua marcha a caminho da cidade santa. Mateus capítulo 17, versículo 1 diz assim: 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um monte alto, e transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. 3 tabernáculos. Um para ti, um para Moisés e um para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, com quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão a Jesus. Bom, esta noite tão oportuna, eu quero desenvolver com vocês esse capítulo 17 de Mateus, essa porção que nós acabamos de ler, estabelecendo como pensamento nesse texto, como tema, se assim você deseja, eu quero falar hoje sobre o Cristo incomparável. Bom, nós temos aqui no capítulo 17 uma história conhecida, popular. Eu penso que nos seus devocionais você já passou por aqui por muitas vezes por esse texto. Eu penso que esse texto já foi fonte, bálsamo e refrigério para a sua alma por muitas oportunidades. Porém, desta feita, eu gostaria de forma simples, porém objetiva e também profética, partilhar com vocês algo que me veio ao coração à medida que percebia sobre o que de fato esse texto estava estabelecido. Nós temos aqui, basicamente, um texto envolvendo os discípulos de Jesus, em um momento extraordinário no ministério de Cristo e também uma experiência poderosa para aqueles homens. É bom dizer, inclusive, que Jesus em seu ministério terreno, ele tinha muitos discípulos. É comum, à luz dos evangelhos, nós percebemos a influência e a participação de 12 deles. Porém, quando você confere Lucas capítulo 10, você vai perceber que Lucas faz questão de dizer que Jesus tinha outros 70. Então você perceba que o número de discípulos que seguiam a Jesus era um número considerável. Você percebe também João corroborando isso no capítulo de número 6, quando Jesus está pregando um sermão duro, pesado, e o texto diz que alguns discípulos o deixaram e já não andavam mais com ele. Bom, tanto João quanto Lucas apresentam a ideia de Jesus ter vários discípulos, porém 12 estão junto de Jesus. Destes tantos, 12 caminham com ele, viajam com ele, estão para todos os lados com ele, sobem as montanhas, descem os vales, entram nos barcos, atravessam o mar. São homens que estão próximos do mestre. Mas desses 12 homens, nesse capítulo 17, Jesus vai chamar, pelo que o versículo de número 1 nos diz, 3 deles. Seus nomes:
Pedro, Tiago e João. São os mesmos discípulos que Jesus levou à casa de Jairo e presenciaram a ressurreição do príncipe da sinagoga. Esses 3 homens estão novamente com Jesus. Dessa vez, Jesus não está os levando para a casa de nenhum homem eminente do ponto de vista político, religioso. Jesus está os conduzindo para um monte. Se você vasculha o texto, você percebe que a montanha é o Monte Tabor. Sobem esses homens junto de Jesus, Jesus naturalmente à frente, Pedro, Tiago e João o seguem, e chegando lá, uma das experiências mais incríveis e sobrenaturais que esses 3 homens tiveram. O texto diz, a partir do versículo de número 2, que Jesus transfigurou-se. Mateus dá alguns detalhes importantes. Ele diz que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol. Perceba isso. E não só isso, as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E se não bastasse tudo isso, apareceram naquela montanha e os discípulos os viram, Moisés e Elias. E um detalhe importante, eles falavam com Cristo, falavam com Jesus. Bom, uma consideração importante é que parece que essa cena não é nova na Bíblia. Veja, Jesus em cima da montanha, se transfigurando, o brilho como o sol, vestes brancas, a glória está ali. Lá na frente do texto a nuvem vai descer, da nuvem vai vir uma voz poderosa, e esses 2 homens em cima de uma montanha que aparecem agora, Moisés e Elias, nesse ambiente de glória, e a voz de Deus surgindo. Isso parece que não é novo. Se você voltar na velha aliança, no Antigo Testamento, você vai ver que estes 2 homens estiveram também em cima da mesma montanha, não da mesma do Tabor, mas na mesma ao seu tempo. Moisés e Elias, os 2 estiveram no Sinai, e de cima da montanha, os 2 ouviram a voz de Deus. Bom, esse é um aspecto interessante do texto. Uma outra observação que eu gostaria de fazer com você que está nos acompanhando é que o texto faz questão de destacar que nesse ato de transfiguração de Jesus, o seu rosto brilha como o sol. Nesse ambiente de glória, nesse ambiente de revelação do seu poder, nesse ambiente de transfiguração, o rosto de Jesus brilha. E perceba que não só Elias está ali aparecendo, mas Moisés também aparece. Esse texto também não é novo, essa visualização não é nova. Se você ler Êxodo capítulo 34, você vai ver que Moisés em seu tempo também subiu numa montanha, também esteve envolvido na glória de Deus, desceu de lá com tábuas do mandamento, e o que brilhava em Moisés não era a roupa, mas era também o seu rosto. Sobre isso, Paulo vai comentar em uma de suas epístolas, quando ele fala sobre o véu que foi posto sobre o rosto de Moisés. Dadas essas considerações, o texto prossegue, dizendo que Jesus transfigurado, seu rosto brilhando como o sol, não só isso, vestes que se tornam brancas como a luz, Moisés e Elias diante dele. E eu queria conferir com você que está nos acompanhando aqui agora, que é exatamente no versículo de número 4, versículo 4, o texto vai dizer que Pedro toma a palavra, Pedro interrompe esse momento, e Pedro se dirige a Jesus, e Pedro diz o seguinte, é sobre isso que eu gostaria de trilhar a partir de então. Senhor, bom é estarmos aqui. Ele reconhece que o lugar é incrível, é extraordinário, mas ele propõe logo na sequência e diz o seguinte: se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Guarde essa expressão, 3 tabernáculos. E Pedro não para, Pedro diz, um deles é para ti, o outro para Moisés, o outro para Elias. Perceba você que está nos acompanhando, que de forma intensa, Pedro está se dirigindo e utilizando a expressão tabernáculo. Dependendo da versão que você esteja utilizando, você vai ver aí cabanas ou tendas. Mas a expressão tabernáculo me chama muito a atenção, porque ele está lançando luz, sim, ao período do Êxodo, ao período da travessia do deserto, aonde num tabernáculo móvel, montado, remontado, sempre que o acampamento se levantava, o desmontavam, sempre que cravavam o acampamento, montavam, ali estava a arca de Deus. Bom, os israelitas até então cultivam a festa dos tabernáculos. Pedro está dizendo, nós vamos fazer aqui 3 tabernáculos. Talvez a intenção de Pedro fosse fornecer abrigo, e não só isso,
Talvez a intenção de Pedro fosse fazer com que aquele momento durasse para sempre. Ele quer eternizar aquele momento. Ele quer que aquela glória não acabe, ele quer que aquele momento não seja transitório. Então ele sugere 3 tabernáculos. Mas pense comigo, você que está me acompanhando. Quando Pedro sugere tabernáculos, um para Jesus, outro para Moisés e outro para Elias, ele está nivelando os 3 e colocando, ainda que não lhe seja a intenção, mas colocando tanto Moisés quanto Elias no mesmo patamar, no mesmo nível de Jesus, e dizendo: Moisés e Elias vão ter o seu tabernáculo e o Senhor também. Só que a partir disso, quando aparentemente Pedro nivela Jesus, Moisés e Elias, é que me surge essa reflexão. Bom, por maior que fosse Moisés, por mais incrível que seja a história de Elias, eles não se comparam àquele que está brilhando em cima da montanha, aquele cujas vestes resplandecem, aquele cujo rosto está brilhando como o sol. Em outras palavras, Jesus é incomparável. Pedro, ainda que indiretamente, está sugerindo um tabernáculo para Moisés, um tabernáculo para Elias, um tabernáculo para Jesus. Mas é bom dizer que Pedro, no seu ato afoito, talvez tentando ajudar ou preservar o momento, Pedro está indiretamente, eu acredito, sugerindo a ideia de nivelá-los. Mas eu preciso dizer uma coisa para você: Moisés foi um grande homem, Elias também, mas Jesus, não há ninguém que se compare a ele. Ele é o Cristo soberano, ele é o Cristo poderoso, ele é literalmente incomparável. Jesus é maior que Elias, Jesus é maior que Moisés, Jesus é maior que todos os grandes homens da história. Ora, se você tentar comparar Jesus com um grande rei, você vai perceber que estes a quem você apresenta até foram reis, mas Jesus é o único que tem o título de Rei dos Reis. Se você de repente tentar comparar Jesus com um grande senhor da história, do tempo, você vai perceber que eles foram senhores em seu tempo, mas só Cristo é Senhor dos senhores. Se você tentar compará-lo a um mestre, você perceberá que Jesus não foi só um mestre, Jesus foi a própria sabedoria encarnada andando entre nós. Se você tentar, por exemplo, comparar Jesus a um dono de um grande nome nessa terra, seja em que área for, você vai descobrir que Jesus é incomparável, porque só Ele tem um nome que é sobre todo nome. Diante deste nome, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo, não Moisés, não Elias, Jesus Cristo é o Senhor. Ele tem um nome sobre todo nome. Se de repente você tentar comparar Jesus com qualquer Deus, e eu faço questão de dizer que eu estou me referindo a essa palavra com um D minúsculo, um pseudo-Deus, um Deus falso, você vai descobrir que Ele é o único Deus real, vivo, presente, soberano. Jesus é incomparável por algumas razões. Ninguém nasceu como Ele nasceu, ninguém viveu como Ele viveu, ninguém pregou como Ele pregou, ninguém ressuscitou como Ele ressuscitou. Acredite, Jesus é um homem incomparável, porque Ele é o único que ressuscitou e nunca mais passou pela experiência da morte. Jesus Cristo é incomparável, Ele é o maior, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Bom, pensando nisso, que o nosso Deus, servimos, cremos e temos como Senhor e Salvador da nossa vida o Cristo incomparável, a pergunta esta noite é: será que esse texto que nós acabamos de ler, Mateus 17, que não é exclusividade de Mateus, Marcos e Lucas também contam a mesma história, será que nas narrativas do texto da transfiguração existem provas de que de fato Jesus é o Cristo incomparável? Ora, se não houvesse, eu não estaria lhe apresentando esse texto, porque de fato esse texto expõe várias verdades que comprovam que de fato Jesus é incomparável. Olhe para cá e perceba isso, você que está nos acompanhando pelo Facebook, pelo site da igreja, pelo YouTube, você que está de repente lendo, assistindo essa live já depois de alguns dias, perceba isso. Razões pelas quais nesse texto reforçam a minha fé de que de fato Jesus não foi só um grande homem, Jesus foi o maior. Que Jesus não é um simples elemento da história, Jesus é o próprio dono da história. Cristo é incomparável. Quais são essas razões?
Se você vasculhar o texto, eu lhe apresento a primeira delas. Quando o texto fala de Moisés e Elias, o verbo que nós temos no versículo 3 é esse: e apareceram-lhe Moisés e Elias. Perceba, você que está nos acompanhando, que Moisés e Elias apareceram. Ora, para expor Moisés e Elias, o evangelista faz questão de dizer apareceram, dando a ideia de que aqueles que ora aparecem, eventualmente desaparecem também, da mesma forma como repentina fora a sua aparição. Isso é, Moisés e Elias aparecem no texto, nós lemos até o versículo 8, você vai ver que eles vão desaparecer na história, aparecem, falam com Jesus, para onde foram, não se sabe. O que aconteceu com eles? Não se sabe, eles desaparecem. Por quê? A primeira grande prova de que Jesus é o Cristo incomparável é que Moisés e Elias apareceram, e do jeito que apareceram, desapareceram. Mas em contraponto a isso, Cristo está brilhando em cima do monte, está resplandecendo em cima da montanha. A primeira grande prova de que Jesus é o Cristo incomparável é: enquanto os homens aparecem e desaparecem, Cristo permanece brilhando, resplandecendo. Eu me dirijo a você que está se alimentando dessa palavra esta noite. Eu me dirijo a você que está ouvindo essa palavra esta noite. Eu me dirijo a você que está entendendo essa palavra esta noite. Moisés e Elias simplesmente apareceram, e do jeito que apareceram, desapareceram. Por quê? Porque isso é o homem, ora aparece, ora desaparece. Ora, a Bíblia, quando fala do ser humano, diz o que era o homem: é como um vapor que aparece e logo desvanece. Essa é a tônica da vida da humanidade: aparece e desaparece. Hoje está num trono, amanhã não está mais. Hoje está numa cadeira, amanhã não está mais. Hoje está à frente de uma grande empresa, amanhã não está mais. Hoje tem dinheiro, amanhã não tem mais. Hoje tem fama, amanhã não tem mais. Hoje tem milhões de seguidores, amanhã não tem mais. Hoje está vivo, amanhã não está mais. Porque o homem é finito, o homem é passageiro. O homem aparece e desaparece, aparece e desaparece. Mas Cristo não. Cristo brilha desde sempre. Cristo nunca deixará de brilhar. Cristo sempre estará no ponto mais alto de todas as coisas, simplesmente porque Ele é incomparável, incomparável. Eu venho esta noite lhe dizer: Cristo é o único que brilha aonde os homens aparecem. A questão aqui agora não é o quanto de dinheiro você tem, não é a casa que você mora, não é o carro que você anda, não é o nível social que você ostenta. A questão aqui, diante dessa palavra, é: essas coisas aparecem e desaparecem, essas coisas aparecem e desaparecem, mas Jesus, o Cristo que nos salvou do lamaçal do pecado, da condenação, permanece brilhando pelos séculos dos séculos. Eu preciso lhe dizer: Cristo é o único que brilha. E essa expressão de brilhar em cima da montanha é destaque. Moisés é um grande homem, Elias também. Moisés foi um grande homem, Elias também foi. Mas o destaque na montanha está todo em Cristo. Quem olha só vê Cristo, quem observa só enxerga Cristo. Deus seja louvado. Que Cristo permaneça brilhando sobre a sua vida. Que cumpra-se nesse tempo de circunstâncias adversas, de problemáticas, que você entenda esta noite. Você que nos acompanha virtualmente, entenda esta noite: Jesus permanece no mesmo trono, brilhando como sempre brilhou, sendo adorado como sempre foi. Ele é o Senhor. Você serve ao Cristo incomparável. O seu Deus não é uma pandemia mundial. O seu Deus é o Cristo Todo-Poderoso, o seu Salvador. Ele vive, Ele é incomparável. Bom, sobre essa questão de Cristo ser incomparável, Pedro já tinha comentado alguma coisa sobre isso. Por quê? Porque em João capítulo 6, Jesus está pregando um sermão duro. Alguns discípulos decidiram deixá-lo. A Bíblia diz que eles não andavam com Jesus mais. Aí Jesus olhou para estes mais próximos e disse: vocês não querem ir embora também como eles foram? Ora, a Bíblia vai dizer que Pedro olha para o Cristo e diz assim: aleluia, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna?
O que Pedro está dizendo não é para onde irei, é para quem irei. O que Pedro está dizendo não importa o lugar, importa a pessoa. Seja no deserto, seja no oásis, seja num ambiente de vitória ou de guerra, seja num tempo de prosperidade ou de recessão, seja num tempo de alegria ou tristeza, seja nas trevas da tribulação ou no raiar do sol das vitórias, para quem iremos nós, se só Cristo, o Cristo incomparável, tem as palavras de vida eterna? Se você me pergunta, por que você crê que Jesus é o Cristo incomparável? Eu lhe respondo, porque aonde os homens aparecem e desaparecem, Cristo está brilhando, Cristo está sendo adorado, Cristo está sendo louvado. A doxologia paulina diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Bom, segunda razão porque Cristo é incomparável. Ainda no texto, sem sair de Mateus 17, você vai perceber que Moisés e Elias aparecem. Continua lendo o texto. Eles estão falando com Jesus. Eles terminam de falar com Jesus. O Pedro faz a proposta dos 3 tabernáculos. Uma nuvem desce, luminosa, a voz do Pai brada, e você pergunta, para onde foi? Ou para onde foram Moisés e Elias? Bom, simplesmente desapareceram. Na perspectiva do sobrenatural, e eu não quero adentrar nesse ponto específico, mas eu queria olhar para esse contexto e para essa partícula do texto sob a perspectiva dos 3 discípulos, porque eles estão vendo Moisés, Elias e o Cristo, e no meio da nuvem, naquele mover, naquela experiência sobrenatural, Moisés e Elias desaparecem, e a pergunta que fica é, quem permaneceu lá? Quem ficou? Cristo. Jesus, servimos ao Cristo incomparável. Jesus é simplesmente incomparável. Primeiro, porque aonde os homens aparecem, ele brilha. Segundo, Jesus é incomparável por uma simples razão: quando todos forem embora, quando todos desaparecerem, quando todos não estiverem lá mais, ele ainda estará com você, ele ainda estará contigo. Ele levou 3 discípulos ao monte, Pedro, Tiago e João. Moisés apareceu e do mesmo jeito desapareceu. Elias apareceu e do mesmo jeito desapareceu. Mas se você pergunta, Pedro, Tiago, João, quem ainda está com vocês aí? A resposta dos 3 é, Cristo está aqui ainda. Ele não foi embora, ele não desapareceu, ele não nos deixou sozinhos. Eu preciso dizer isso para alguém que está nos acompanhando através dessa transmissão. Pode alguém te deixar, pode alguém não estar presente nas horas que você mais precisa, mas Cristo é incomparável, por isso ele não te deixa, ele não te abandona, ele não te ignora. Ele não é um pai que vira as costas para o filho, sai pelo portão e nunca mais volta. Não, ele é o Salvador que sempre está presente. Ele é o Emanuel, ele é o Deus conosco, ele é o Deus que está aqui e nos deixou uma promessa antes de ser assunto ao céu. Em Mateus 28, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu preciso que você entenda isso. Todos os dias não são alguns dias. Ele não disse, eu estou há alguns dias com vocês. Eu não estou com vocês só quando as coisas estão indo bem. Eu estou com vocês quando vocês estão pregando para todo lado, cantando para todo lado, desenvolvendo e fluindo o seu ministério. Eu não estou só com você quando você está ganhando um bom dinheiro, quando você é promovido na empresa. Eu não estou só com você quando as coisas estão indo bem, você está prosperando, trocou de carro, vai comprar uma casa nova. Não, eu estou com você quando você não tem nada. Eu estou com você quando ninguém está do seu lado. Eu estou com você quando você não tem dinheiro também. Eu estou com você quando você está no vale. Eu estou com você quando você está na prova. Eu estou com você quando você está vivendo um momento difícil. E eu, à luz desse texto, não tenho medo de afirmar, em tempo de pandemia mundial, não estamos sozinhos. Cristo está conosco. Deus seja louvado. Isso é tão lindo, porque no Salmo 46, ele utiliza 3 elementos fundamentais. No Salmo 46, o salmista diz, Deus é. No Salmo 46, o salmista diz, Deus está. No Salmo 46, o salmista diz, Deus faz. O Deus que é, o Deus que está e o Deus que faz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabemos que Ele é, sabemos que Ele faz, mas nesta noite eu quero que você, ao dormir, ponha a cabeça no travesseiro tranquilo, abrace os seus filhos, a sua família em paz, porque eu vim lhe dizer, esse texto é a verdade, essa palavra é a verdade.
Deus está conosco. Ele é o Cristo incomparável, porque quando todos vão embora, Ele estará lá. Se você tivesse oportunidade de entrevistar o gadareno, você diria para ele: Gadareno, quais foram os seus piores dias? Ele diria: dias de opressão, dias em que eu vivia uma loucura absoluta, fui parar num cemitério, o diabo tirou até a minha roupa, quanto mais a minha dignidade, foi tudo embora para a lata do lixo. Eu perguntaria para ele na sequência: cadê sua família? Ele diria: não estavam comigo nessa hora. Se de repente tivesse uma esposa, filhos, onde eles estão? Não estavam comigo. Você estava como? O gadareno diria: sozinho, oprimido, me rasgando com pedras dentro de um sepulcro. E aí, quem foi que apareceu? Ele diria: apareceu um homem chamado Jesus. Desembarcou não só na minha ilha, desembarcou na minha vida, entrou na minha história, arrancou os demônios que me matavam e me oprimiam, mudou a minha mente, libertou a minha capacidade cognitiva, Ele libertou a minha mente, Ele me deu uma roupa nova, Ele me deu paz, Ele fez grandes maravilhas, porque a família não estava lá, os amigos não estavam lá, ninguém estava com Ele, mas Jesus estava lá para mudar a vida do gadareno. E eu não posso acreditar que eu estou aqui num teatro, eu estou aqui lhe entregando uma palavra viva. Deus pôs alguém do outro lado aí para ouvir isso. Deus está aí com você para te libertar, para te curar, para te transformar, para fazer uma obra em tempos de caos, porque Ele está presente conosco. Ora, o texto diz, e me permita prosseguir e já partir para o âmbito da conclusão. Cristo é incomparável, porque aonde os homens aparecem e desaparecem, Ele brilha. Cristo é um homem incomparável. Por quê? Porque para onde foram Moisés e Elias? Desapareceram, mas Jesus ainda estava lá. Ora, eu não posso encerrar esse ponto sem me lembrar de João capítulo 5. O evangelho de João não é um evangelho de muitos milagres. Nós temos ali 7 milagres específicos. Todos eles apontam para a verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Mas a pergunta de Jesus ao moço do tanque de Betesda é essa: queres ficação? A resposta dele não é sim nem não, talvez, vou pensar, vou me resolver, não. A resposta dele é essa: eu não tenho homem nenhum que quando a água é agitada me jogue no tanque. O que ele está dizendo? Não tem ninguém por mim. Aleluia. Jesus poderia marcar um gabinete com ele, Jesus poderia sentar com ele em um divã e dizer: conte tudo, mas Jesus não faz isso. Jesus mostra que está presente. Jesus diz: levanta, toma a tua cama, aleluia, e anda. O que Jesus está dizendo? Seus pais estão aqui? Não, mas eu estou. Sua família te abandonou? Mas eu estou. Você não tem ninguém para te ajudar, mas você ganhou alguém para te curar. Deus está conosco. Cristo é incomparável. Primeiro, porque onde os homens aparecem e desaparecem, Ele brilha. Ele está em destaque. Ele está sendo louvado e honrado. Aonde os homens aparecem e desaparecem, Ele permanece. Ele está conosco. E em terceiro lugar, Cristo é incomparável. Por quê? Porque no capítulo 17 de Mateus, ouça bem isso, você que me acompanha, a lei e os profetas se renderam à graça. Cristo é o homem incomparável, porque em Mateus 17, a graça, a lei e os profetas se renderam à graça, convergiram à graça, apontaram para a graça. Ora, nós temos 3 homens aqui. Nós temos Moisés. Moisés é o representante legal da lei. Paulo vai utilizar termos como lei de Moisés em suas cartas. Ora, Moisés representa a lei. Se você olhar para o outro lado e ver Elias, Elias por sua vez representa os profetas do Velho Testamento, da Velha Aliança, veterotestamentários. Elias, os profetas. Moisés, a lei. Mas quem Jesus é? O que Jesus manifesta aqui na terra? O que Jesus veio manifestar? Jesus não é a lei e nem os profetas. Jesus é a graça de Deus revelada ao homem. Ora, eu preciso dizer uma coisa para você. Moisés a lei, Elias os profetas, eles vieram falar com Jesus. Se você ler o texto, você vai ver que o texto não diz que Jesus foi falar com Moisés e Elias. Você vai ver que o texto diz que Moisés e Elias falavam com Jesus, mostrando que não é Jesus que foi até Moisés e Elias, mas é Moisés e Elias que vêm até Jesus. Porque não é a graça que aponta para a lei e para os profetas, mas são os profetas e a lei que apontam para a graça. A graça não é um protótipo, a graça não é uma revelação parcial, a graça sempre foi a ideia central de Deus. Jesus não é um plano B de Deus,
Jesus não é um plano que Deus teve que desenvolver no fim dos tempos, quando percebeu que o homem caiu. Jesus é a revelação do Cordeiro morto desde a fundação do mundo, é a graça prometida. A lei falava dele, os profetas falavam dele, o Antigo Testamento apontava para ele. No monte da transfiguração, a lei e a graça estão se rendendo, a lei e os profetas estão se rendendo à graça, como quem diz: o que a lei não conseguiu, o que os profetas não fizeram, a graça chegou para salvar o homem, para transformar o homem. Aleluias! Isso é tão extraordinário que perceba o que, por exemplo, Paulo escreve aos Romanos no capítulo 8. Paulo diz o seguinte: porquanto que era impossível para a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne e pecado, que condenou o pecado na sua própria carne. Percebam o que Paulo escreve aos Efésios no capítulo 2, versículo de número 8: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Eu pergunto a você: quem aparece na montanha? A lei, os profetas. A lei e os profetas estão lá em cima, a graça está lá em cima. Mas a pergunta que vos faço, para você que está atentamente ligado nessa palavra, é essa: quem levou 3 pecadores, 3 pescadores para cima dessa montanha, para contemplar essa glória, essa transfiguração? Quem levou os 3 pescadores, os 3 pecadores que apontam para você e para mim, em Pedro, Tiago e João, não foi a lei, porque a lei não conseguiu arrancar o homem lá de baixo e colocá-lo na montanha. Aleluia! Não foram os profetas, por mais bem intencionados, ungidos, inspirados que foram, eles não conseguiram tirar os homens do vale e colocá-los na montanha. Não conseguiu arrancá-los do lamaçal e colocá-los na montanha da salvação. Mas o que a lei e os profetas não conseguiram, a graça, Cristo fez. Pegou pecadores que não mereciam, que não tinham condição de subir a montanha, que eu estou classificando hoje como a salvação. A lei não te empurraria para a salvação, os profetas não dariam conta, mas a graça de Deus, diz Paulo em Tito, porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Cristo é incomparável, porque aonde os homens só aparecem, Ele está brilhando. Cristo é incomparável, segundo lugar, porque os homens aparecem e desaparecem, mas Ele sempre está lá. E eu termino nesse minuto. Cristo é incomparável, porque Ele é a graça de Deus, a graça revelada, a graça do Todo-Poderoso. Bom, eu queria orar com você nesta noite, nesse momento oportuno. Quero clamar com você, não a um ídolo morto, mas em o nome do Cristo incomparável. Pregador, irmão Magno, porque Cristo é incomparável, porque aonde os homens só aparecem, Ele brilha e não para de brilhar. Cristo é incomparável, porque os homens aparecem e desaparecem, vão embora, mas Ele permanece conosco. Cristo é incomparável, porque Ele não é a lei nem os profetas, Ele é a própria graça de Deus. Concluo lhe dizendo que naquele ambiente de glória, uma nuvem desceu e manifestou a quarta razão, porque Ele é incomparável. O Pai bradou em cima da montanha e disse: esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, a Ele ouvi. Em outras palavras, quando a voz do Pai brada, o Pai está dizendo: é a esse que você precisa ouvir, é a esse que você precisa escutar, é nele que você precisa crer. Eu queria convidar você que está em casa a fechar os seus olhos. De repente você está aí segurando o aparelho do celular, de repente você está aí agora absolutamente envolvido com essa transmissão através da televisão. De repente a família está com você. Vamos cultuar, sim, mas vamos orar agora. Quero que você clame a esse Cristo incomparável. No nome desse Cristo, os poderes malignos se quebram. No nome desse Cristo, a pandemia vai embora. No nome desse Cristo, os milagres acontecem. Cristo é incomparável, porque o texto começa com Ele brilhando e termina dizendo que os discípulos se levantam, versículo 8, e não viram mais ninguém a não ser Jesus. Ele é o único. Feche os seus olhos onde você está. Pai,
nós queremos orar ao Senhor esta noite, à luz da tua palavra que vê o nosso coração. Ora, esta noite nós nos dedicamos não a falar do problema social mundial, não para falar do que a mídia já está falando a todo momento, mas nos dedicamos, ó Pai, em nos debruçar na tua palavra, para ouvir uma vez mais sobre o Cristo incomparável. Senhor Jesus, o Senhor não é maior só que Moisés, que Elias. O Senhor não é maior apenas do que a lei, que os profetas. O Senhor não é maior apenas do que os homens. O Senhor é maior do que a pandemia. O Senhor é maior do que o Covid-19. O Senhor é maior do que a recessão econômica. O Senhor é maior do que os problemas mundiais. E como igreja nós oramos esta noite, na força e no nome de Jesus Cristo, o Cristo incomparável. Como igreja nós clamamos em nome do Cristo incomparável. Vem em nosso socorro, vem em socorro das nossas famílias, vem em socorro da nossa vida, vem em socorro do nosso país, vem em socorro das nações. Manifesta o teu poder, Senhor. Eu creio que o tempo está chegando em que essa circunstância, essa pandemia vai embora, como Moisés e Elias desapareceram, mas o Senhor permanecerá entronizado em nosso coração. Oramos a Ti em o nome de Jesus.